Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Declaramos a santidade do Senhor nessa noite. E queremos que essa casa seja cheia da Tua presença. Quero apresentar ao Senhor cada um que irá chegar, os nós que já estamos aqui, aqueles que ainda vão assistir mais tarde ao culto, que o Senhor esteja realmente abençoando cada família de uma forma muito especial. Ó Pai, eu quero clamar por aqueles que estão enfermos, fracos na fé, que por algum motivo não têm conseguido chegar até o templo. Mas eu quero que o Senhor, Deus, abençoe, restaure a saúde de cada um. E quero clamar ao Senhor, Pai, que nessa noite nada impeça a nossa adoração. Que Teu Espírito Santo tenha realmente liberdade de fluir, ó Deus. Que possamos sentir a Tua doce presença, como já temos sentido. Que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso entendimento, para que o poder da palavra do Senhor venha nos limpar, nos purificar, Pai. E através do louvor, ó Deus, possamos preparar o nosso coração, para que possamos nos encher, nos abastecer para mais uma semana, Pai. E que a Tua doce presença nos acompanhe em todos os momentos desses dias. E que possamos, ó Pai, em todo tempo, saber que o Senhor é bom e que a Tua fidelidade, a Tua misericórdia dura para todos sempre. Amém e amém. Tu
ao teu nome. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Sobre os seus pés, vamos continuar em adoração. Só o Senhor é santo. Só o Senhor. Ele venceu a morte. Ele triunfou. E esse Deus nos deu a vitória na cruz. Venceu. Ele triunfou sobre a morte. Jesus.
Ele é um Deus que tem nos trazido para perto dele a todo tempo. E Ele nos ama de um amor tão grande que Ele te procura. E Ele quer te encontrar quando você se deixa ser achado por Ele. E nessa noite o Senhor quer te encontrar, eu tenho certeza disso. Se achegue para perto do Senhor e Ele se achegará para perto de você. Adora o Senhor.
manter firmes e inabaláveis. Nós te adoramos e declaramos a santidade, Senhor, nesta noite. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Atos 6, do verso 8 ao verso 15. Embora algumas Bíblias vão trazer o título desse texto como o martírio de Estevão, mas Estevão, aqui começa, né, o texto que vai falar sobre o martírio de Estevão, mas não é concretizado nesse capítulo, né, no capítulo 7, que vai de fato registrar o martírio de Estevão. Aqui começa a registrar apenas o fato de ele estar sofrendo perseguição e nos deixa também muito claro, irmãos, características desse homem de Deus, sobre quem era Estevão. E eu quero justamente nessa noite pensar junto com os irmãos sobre essas características de Estevão, sobre quem era esse homem Estevão, que você consiga ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com as mesmas características de Estevão, que nós sejamos, como igreja de Cristo, uma igreja com essas características que haviam em Estevão, para sermos uma igreja de fato, uma igreja triunfante, uma igreja que glorifica o Senhor, embora o inimigo possa ter uma aparente vitória sobre a igreja, mas nós vemos o tempo todo a presença do Senhor, e que aqueles que de fato foram vitoriosos foram aqueles que se submeteram ao Senhor. Não foram os inimigos, mas foi o Senhor e os servos do Senhor que triunfaram. Vamos ler essa palavra, Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, peça a Deus para que essa palavra possa alcançar espaço no seu coração nessa noite, na sua vida, que traga transformação, que traga cura. Senhor amado, nós te louvamos, Deus, nós glorificamos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por podermos nos reunir neste lugar, podermos adorar o teu santo nome, podermos ler a tua palavra, Deus, e aprender da tua palavra. Nós clamamos ao Senhor para que nessa noite o Senhor possa nos instruir, Deus, nos ensinar para sermos servos que não apenas ouçam a palavra, mas que praticam a palavra, Deus. Dá-nos graça, Senhor Deus, para sermos servos fiéis, verdadeiros instrumentos do Senhor, Deus, que sejamos praticantes da tua palavra, vivendo o verdadeiro amor que o Senhor demonstrou a nós e deixou, Pai, como instrução para que praticássemos esse amor, Deus. Nós te pedimos que assim seja, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Deus, e nos conduza pelo caminho eterno. Nós te pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. No Novo Testamento, irmãos, nós temos duas palavras que representam coroa. A primeira palavra é diadema, que normalmente as irmãs costumam usar
para prender o cabelo. Essa palavra no grego significa coroa. Então, diadema é um homônimo, né, que existe na nossa língua, que tem a mesma formação, mas com um sentido um pouco diferente. Tá? Então, mas a palavra no grego é exatamente essa, diadema. Então, é como uma coroa, normalmente refere-se a uma coroa real, ou seja, uma coroa que provavelmente ela tenha sido herdada. Eu recebi uma coroa real, no sentido de que eu herdei de um antepassado meu aquela coroa e agora eu estou no reino, governando um reino, porque eu recebi como herança essa coroa. Então eu tenho o direito de reinar por herança. A segunda palavra que significa coroa é a palavra Stéphanos, que nós temos aqui Estevão como sendo uma tradução dessa palavra Stéphanos. A palavra Estevão significa coroa. Mas aqui, irmãos, é uma coroa, quando fala sobre Stéphanos no Novo Testamento, normalmente é uma coroa adquirida. Então, um atleta, por exemplo, que ele ganha uma competição, que recebe uma coroa, ele está recebendo pelo seu merecimento, ou seja, ele lutou, se esforçou e conseguiu alcançar aquela coroa. Então, normalmente a palavra Stéphanos se refere a uma coroa que alguém recebeu por um esforço, por uma conquista que ela desenvolveu na sua caminhada. Um exército que luta contra o seu inimigo e vence aquele inimigo, ele se torna então o líder daquele reino, ou seja, ele alcança uma coroa por uma luta, por um empenho, por um esforço, por uma dedicação. Então nós temos essas duas palavras, a palavra diadema e a palavra Stéphanos. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, abra a sua Bíblia, só para os irmãos entenderem um pouco sobre esse sentido da coroa. Apocalipse 2,10, a palavra que vem escrita no grego, irmãos, é Stéphanos, ou seja, uma coroa adquirida. Apocalipse 2,10 diz assim a palavra do Senhor: não temas o que hás de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A palavra coroa aqui é Stéphanos. Então, ou seja, uma coroa adquirida por um esforço. Não que a salvação seja um mérito nosso, mas aqui João está dizendo para que eles fossem fiéis até a morte, para que eles perseverassem, e aqueles que perseverassem alcançariam essa coroa, irmãos. Então, com um sentido também de um esforço daqueles irmãos. Então, irmãos, eu quero trazer para nossa reflexão nessa noite exatamente o sentido de que a palavra Estevão, o nome de Estevão já significava coroa. E Estevão agora, irmãos, ele vai lutar, ele vai ser fiel, ele vai perseverar para que essa coroa fosse uma realidade em sua vida. Então Estevão não apenas recebe uma coroa da parte do Senhor como um presente da salvação, uma dádiva da salvação, mas ele também vai lutar, ele vai se esforçar muito, no sentido de alguém que está anunciando o Evangelho, lutando pelo Evangelho, não para receber uma coroa, mas lutando pelo Evangelho, entendendo que foi a coisa mais importante da sua vida, que foi a decisão mais importante, foi aquilo que transformou a sua vida. Então ele luta como alguém desesperado, que encontrou algo maravilhoso, e ele não quer perder, ele não quer deixar pessoas fora daquilo que ele recebeu, ele quer também levar pessoas a ter essa coroa, a perceber isso que ele percebeu. Então Estevão, irmãos, está nessa missão, que é a missão que foi dada pelo Senhor a cada um de nós como discípulos. Jesus Cristo vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Então Estevão estava empenhado nisso, irmãos. Estevão, nós vamos ver, se os irmãos lerem os primeiros versículos de Atos capítulo 6, havia uma demanda na igreja, a igreja estava crescendo, havia uma demanda, e Estevão foi um dos homens escolhidos como diácono para solucionar aquelas demandas que estavam acontecendo. Então agora o diácono Estevão,
E a palavra diácono significa servo. Aquele servo, o servo Estevão, que servia ao Senhor, mas que também servia à mesa das viúvas, que eram pessoas carentes, que eram pessoas que passavam por dificuldades, por necessidades. Estevão estava ali servindo à mesa das viúvas. Estevão servia também, irmãos, aqueles que eram enfermos, porque a Bíblia vai nos dizer que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio de Estevão. Então o Senhor usava Estevão também para levar a cura aos enfermos, servia aos enfermos, servia aqueles que estavam passando por dificuldades, anunciando o Evangelho, pregando a Jesus Cristo como Salvador. Então Estevão estava nesse serviço o tempo todo, a sua vida estava dedicada a esse serviço, ao serviço do Senhor. Servindo ao Senhor, ele também servia aos irmãos, servia à igreja, servia ao próximo. O Senhor nos chama, irmãos, para sermos servos. O Senhor chamou a cada um de nós aqui para o serviço. Embora muitos de nós estamos lutando por um descanso, mas o Senhor nos chamou para o serviço. O Senhor nos chamou e nos deu uma grande obra. E a obra é tão grande, irmãos, que o Senhor vai dizer: orem ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores, ou seja, poucos são os servos, poucos são os que estão fazendo o serviço. E o que acontece com a igreja, irmãos, é que no nosso tempo, devido a muitas mudanças que foram acontecendo na igreja ao longo dos anos, nós desaprendemos o serviço, nós esquecemos o serviço, irmãos. Nós deixamos de servir, passamos apenas a nos reunir semanalmente, a oferecer um culto ao Senhor, um louvor, dízimos e ofertas, e o Evangelho se resume a isso hoje. Grande parte das igrejas estão focadas nesse Evangelho, irmãos. Mas o Evangelho do Reino, irmãos, o Evangelho que Cristo trouxe para nós, o Evangelho que está registrado na palavra do Senhor, ele vai além disso. Esse Evangelho, irmãos, requer uma profundidade a mais. Esse Evangelho requer que sejamos cheios do Espírito Santo. E quando eu falo sobre ser cheios do Espírito, eu não quero trazer aqui a ideia de sinais ou de línguas, mas, irmãos, sermos cheios do Espírito significa, de acordo com a palavra do Senhor, sermos obedientes ao Espírito. Todos que são chamados de cheios do Espírito Santo na palavra de Deus são homens e mulheres obedientes, submissos ao Espírito Santo, que se dedicaram, que se entregaram de fato ao Espírito Santo, pararam de resistir à voz do Espírito Santo. E é claro que, como consequência também, no caso dos apóstolos, no caso de Estevão, eles também realizaram sinais e maravilhas. Mas ser cheio do Espírito não significa, não é sinônimo de fazer sinais e maravilhas, mas sim significa sermos submissos, entregarmos inteiramente aos cuidados do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, irmãos, Estevão estava em uma situação muito difícil. Apesar do crescimento do Evangelho, apesar da igreja estar anunciando o reino e crescendo, mas muitas dificuldades estavam se levantando naquele momento. O versículo de número 7 nos diz assim, Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim: a palavra do Senhor era divulgada, de modo que o número de discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. O Evangelho estava crescendo, a igreja estava crescendo, se multiplicava o número de discípulos. Inclusive, os sacerdotes, que eram os oficiais do templo, das sinagogas naquela época, muitos deles estavam seguindo a fé, eles viam que Jesus Cristo de fato era o Messias, se convertiam ao Senhor. Diante disso, irmãos, diante desse crescimento, também começa
as perseguições. Diante desse crescimento começam as lutas. E muitas vezes, irmãos, a igreja, nós que estamos aqui, nos acostumamos com o crescimento, ficamos empolgados com o crescimento e nos esquecemos que é importante revisar, que é importante rever, que é importante nos corrigir erros, reorganizar estratégias para nós não fracassarmos no ministério. Mas nós apenas nos acostumamos com o crescimento, nos empolgamos com o crescimento e nos esquecemos de olhar para o Senhor e rever as estratégias, reformular algumas coisas que estamos fazendo. Eu não falo isso, irmãos, referindo-me à palavra de Deus, eu falo isso me referindo a nós, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Nós somos imperfeitos, nós precisamos ser corrigidos, mas parece que estamos acostumados a olhar o crescimento numérico como sendo algo perfeito, ou seja, como se estamos sendo perfeitos porque estamos crescendo. Nem sempre é assim. Nem sempre, irmãos, o crescimento numérico vai significar que estamos sendo perfeitos. Por isso, é necessário reavaliar, é necessário rever, refazer estratégias, corrigirmos, para estarmos sendo perfeitos, então, diante do Senhor, seguindo exatamente a vontade de Deus, porque é muito fácil se perder, é muito fácil você errar o rumo, a direção. Quando você pensa numa grande distância, um navio, por exemplo, que sai do Brasil e vai para a Europa, se ao sair daqui do Brasil, aquele marinheiro, ele não colocar com muita precisão a sua bússola, e ele colocar um grau fora a direção do seu navio, em alguns metros ele não vai perceber que está indo na direção errada, mas quando ele for a uma longa distância, talvez ao invés de chegar na Europa, pode ser que ele vai chegar na África, como aconteceu com aqueles que pensavam que ao descobrir o Brasil estavam descobrindo as Índias. Provavelmente um erro de navegação, pensavam que estavam indo para as Índias e quando chegaram na terra era o Brasil. É muito fácil, irmãos, errarmos o alvo. Por isso, você precisa estar sempre corrigindo a sua vida de acordo com a palavra de Deus. A palavra é a nossa bússola, a palavra é o nosso GPS, a palavra do Senhor, irmãos, é que deve nos guiar para não nos perdermos na caminhada. Olhamos para o mundo, as pessoas do mundo estão aprovando tantas coisas que parecem ser legais. Nós somos muitas vezes iludidos por essas coisas, seduzidos por essas coisas, queremos ser iguais, queremos fazer o mesmo. Mas aquele que é chamado pelo Senhor, aquele que é cheio de Espírito, não vai deixar se levar por essas coisas. Ele vai permanecer na palavra, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel à palavra do Senhor. Quando Jesus Cristo chama os seus discípulos, ele começa a ensinar para os seus discípulos algumas orientações sobre o reino de Deus e a coroa que ele estava trazendo para esses discípulos. Em Marcos, no capítulo 10, Estevão ainda provavelmente não era um cristão nessa época, mas Estevão entende muito bem essa palavra. Marcos capítulo 10, verso 42 ao 45. Marcos 10, 42 ao 45 diz assim: Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios não têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande,
será esse que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, ele será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, irmãos. Me parece que Estevão entendeu muito bem essa palavra. Estevão se torna então um servo, humilde, submisso à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Por isso o texto vai nos dizer, irmãos, no versículo 8, Atos capítulo 6, versículo 8, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então essa era a primeira característica de Estevão. Quando foram escolher os apóstolos, os diáconos, aliás, um dos requisitos era esse: serem cheios de Espírito, serem idôneos, fiéis ao Senhor. Estevão, um homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Primeira característica de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 10 vai nos dizer que Estevão era um homem cheio de sabedoria do Espírito Santo, de modo que os seus adversários não podiam resistir, não podiam vencer uma disputa, um argumento contra ele, porque ele era cheio do Espírito Santo, da sabedoria vinda do Espírito Santo. Então, quando os seus adversários vinham para tentar questionar a sua fé, para questionar o Messias, Estevão tinha respostas na palavra, ele tinha argumentos sólidos, de forma que aqueles homens não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Assim como as pessoas se surpreenderam em Atos, no capítulo 2, quando Pedro vai pregar o primeiro sermão, aquele pescador, aquele homem provavelmente iletrado, ou seja, analfabeto, começa a pregar uma mensagem tão poderosa que aquelas pessoas começam a perguntar: mas não são esses homens pescadores? E como pode esses homens falar dessa forma? Não era a sabedoria do homem, não era a autoridade do homem, irmãos, era a autoridade do Senhor, a autoridade do Espírito. A palavra do Senhor estava naqueles homens, estavam cheios do Espírito Santo. Você tem anunciado Cristo para as pessoas? Com que autoridade você está anunciando a palavra do Senhor para as pessoas? É notória essa autoridade na sua vida, no testemunho e nas palavras? Deus encheu Estevão com o seu Espírito. Deus encheu Estevão, irmãos, com sabedoria. Deus deu a Estevão a habilidade para resistir no Espírito aos falsos ensinamentos, de forma que, quando aqueles hereges se levantavam, Estevão, no Espírito, conseguia resistir. O versículo 9 nos diz assim: levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. E esses homens então não puderam resistir, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo e anunciava a eles a verdade do Evangelho. Esses grupos que foram citados aqui, irmãos, eram grupos divididos, helenistas, todos eram judeus, mas judeus que haviam vivido em outras regiões e agora haviam voltado para Jerusalém, e eles se reuniam em bairros, se dividiam em bairros ali na cidade, mas eles tinham pensamentos divergentes, eles brigavam, eles contendiam entre si. Então, semelhante a algumas igrejas hoje, nós temos várias denominações, e cada denominação pensa de um jeito diferente. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. E esses grupos se reuniram e começaram a questionar Estevão, todos os grupos se juntando para discutir contra Estevão, lutar contra Estevão. E Estevão estava aqui sendo
o mensageiro do Senhor, sozinho, contra todos esses grupos de hereges que estavam ali. Pensavam ser os detentores da verdade, mas estavam indo contra a verdade da palavra de Deus. Estevão resiste a esses homens. Eles não puderam ir contra Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo e cheio da sabedoria do Espírito. Não era a sabedoria da filosofia grega, não era a sabedoria, irmãos, de qualquer argumento humano, a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Hoje, irmãos, há um incentivo muito grande para que os nossos jovens estejam estudando, indo para a faculdade, buscando sabedoria humana. Isso não é ruim, isso é bom, mas não é o principal, irmãos. É essencial para nós buscarmos a sabedoria do alto. Você precisa, você homem, você mulher, você jovem, você idoso, você adolescente, precisa buscar a sabedoria do alto. A sabedoria humana, ela é corruptível, ela muda facilmente, mas a sabedoria do alto, irmãos, ela permanece. Eu tenho certeza que somos muito mais privilegiados ao sermos cheios da sabedoria do alto do que sermos cheios da sabedoria humana, lendo diversos livros, filosofias e ensinamentos diversos que podem existir. Então, o que é necessário para nós é buscarmos, acima de tudo, irmãos, a sabedoria que vem do alto. Deus deu a Estevão a oportunidade de testemunhar em meio à perseguição. No versículo 11, Atos capítulo 6, verso 11, diz que subornaram alguns homens, falsos testemunhas, para falar que viram Estevão blasfemando contra Moisés, contra Deus. Começa a perseguição e Deus dá a Estevão, irmãos, a oportunidade de testemunhar em meio à perseguição. Mas eu tenho certeza, irmãos, que qualquer um de nós aqui, se estivéssemos na situação de Estevão, estaríamos achando Deus injusto. Porque, irmãos, entregamos nossas vidas a Ele, nos dedicamos a pregar a verdade do Evangelho, e mesmo assim, as pessoas levantaram falsos testemunhos para nos destruir. Conseguiram levar Estevão preso. Será que estaríamos bem com o Senhor se isso acontecesse conosco? Será que continuaríamos confiando no Senhor numa situação como essa, irmãos? Sendo mensageiro de Deus e agora sendo preso por falsas acusações, por falsos testemunhos. Meus irmãos, isso aconteceu com o próprio Cristo. O próprio Cristo, ao ser preso, não tinha nada, nenhuma acusação contra ele. Pilatos vai dizer: não acho nele crime algum. O que os fariseus fizeram então? Pagaram pessoas para serem falsos testemunhos e começaram a falar contra Jesus, dizendo que Jesus Cristo era um herege, que ele era um blasfemo. É o mesmo que acontece com Estevão nesse momento. Mas Estevão, Deus deu a Estevão a oportunidade de testemunhar de Cristo em meio à perseguição. A perseguição não é uma maldição. Os problemas que nós enfrentamos, sejam enfermidades, sejam privações, não é uma maldição. Muitos problemas, irmãos, são bênçãos do Senhor, porque é através daqueles problemas que nós podemos crescer, através deles podemos testemunhar de Cristo, podemos amadurecer na fé. Deus deu a Estevão, irmãos, a oportunidade de testemunhar em meio à perseguição. Ele não achou algo injusto, ele não reclamou com Deus por causa daquela perseguição, mas ele vai dar um bom testemunho do Senhor, mesmo sendo perseguido injustamente. Deus testifica estar junto com Estevão em meio àquela perseguição.
O versículo 15 nos diz assim: e todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Talvez Estevão tenha ficado com o rosto semelhante ao rosto de Moisés. Quando Moisés subia ao monte, ele tinha comunhão com Deus. Ele descia daquele monte, ou quando ele entrava na tenda, ele tinha um tempo ali que ele ficava isolado, apenas Moisés e Deus. Quando Moisés saía, o seu rosto estava resplandecente, ele tinha que usar um véu. Era a glória de Deus na vida de Moisés. Provavelmente, o que as pessoas viram ali tenha sido esse fenômeno na vida de Estevão, essa manifestação da glória de Deus na vida de Estevão. Talvez para aquelas pessoas que estavam por ali podia ser uma mágica de Estevão, alguma ilusão que ele estava criando, mas Estevão tinha a sua consciência. Deus está testificando, Ele está comigo em meio à perseguição. Quando chega o momento da morte de Estevão, ele vai ser apedrejado. Ele olha para os céus, irmãos, ele vê os céus abertos. Ele vê o Senhor esperando ele na glória, pronto para recebê-lo na glória. Os seus acusadores estavam jogando pedras nele, falando mal dele, mas ele estava em comunhão com Deus, vendo a glória de Deus, vendo o amor de Deus se manifestando sobre a vida dele. Quando Jesus Cristo, então, irmãos, e quando a palavra do Senhor vai nos falar sobre a paz que excede o entendimento, nós olhamos para a vida de Estevão, nós percebemos exatamente isso. Deus encheu o coração de Estevão de paz diante da morte, diante da perseguição. E a única coisa que Estevão vai fazer é dar testemunho da verdade, é continuar afirmando o senhorio de Jesus Cristo. E a grande questão é essa, irmãos: se nós somos Estevão em nosso tempo. Você é o Estevão no seu tempo. Você tem manifestado a glória de Deus. Você tem sido um instrumento do Senhor para outras pessoas. Para sermos instrumentos, irmãos, da glória de Deus, precisamos desenvolver as mesmas características de Estevão. Ser cheio do Espírito, ou seja, deixar ser guiado pelo Espírito. Ser cheio da sabedoria do alto. Então, podemos buscar menos conhecimento filosófico ou científico, buscar mais o conhecimento do Senhor. Perseverar em meio à tribulação. Ser fiel, mesmo quando o mundo nos oprime e suscita mentiras contra nós, permanecemos fiéis ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Se você ainda não é um Estevão nessa geração, peça ao Senhor nessa noite que você aprenda com esse testemunho de Estevão. Se dedique ao Senhor, seja instrumento do Senhor, ainda que sejamos presos, penalizados com a pena de morte. Isso não seria o fim para nós. Para os primeiros cristãos, quando acontecia isso com eles se achavam honrados em poder passar pela mesma experiência que Cristo passou, dar a vida por amor ao Evangelho. Deus amado, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho de Estevão. Ó Deus, um servo fiel ao Senhor, o primeiro mártir, ó Deus, daqueles que foram fiéis a Cristo, deixou um grande ensinamento para nós. O maior
sermão do Novo Testamento foi pregado por Estevão. Nós te louvamos, Deus. Pedimos ao Senhor nessa noite para que, pela tua graça e misericórdia, Deus, sejamos como Estevão, Deus, em nossa geração, em nosso tempo, Pai. Ó Deus, guia-nos para termos as características que Estevão desenvolveu como servo do Senhor. Guia-nos, ó Deus, para glorificarmos o teu nome entre os homens. Não nos corrompermos, ó Pai, não nos sujeitarmos aos ensinamentos hereges, mas a permanecermos fiéis, ó Pai, ao teu ensinamento, à tua palavra, submissos, ó Deus, à ação do teu Espírito Santo. Ainda que sejamos, ó Deus, uma minoria, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor muitas vezes não está na multidão, muitas vezes o Senhor está exatamente nos pequenos grupos. Nós te pedimos, Deus, para que o nosso coração não esteja preso às coisas deste mundo, mas sim, ó Pai, submissos ao Senhor, louvando, servindo ao Senhor. Nós clamamos, Deus, nessa noite, nos entregamos diante de Ti, para que o Senhor faça a tua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. O que eu fiz
possível.